vieram os fenícios, os romanos, os mouros, depois veio a grande era do descobrimento, e essa cidade aqui virou uma das principais cidades, a capital de um grande império nessa época. Depois veio o café, o ouro, o diamante de todas essas colônias, e em 1755 teve um grande terremoto que praticamente deixou essa cidade no chão. Ela foi reconstruída e depois ainda passou por uma das ditaduras mais longas da Europa. Tudo isso fez com que essa cidade virasse uma das mais legais, tudo isso fez com que ela se tornasse o que ela é hoje, e eleita por diversas vezes uma das melhores capitais da Europa para se visitar. Oi, aqui é Daniel e eu estou em Lisboa, uma cidade que eu sou muito suspeito para falar, porque eu adoro isso aqui. E eu estou bem no coração da cidade. Eu estou na região chamada de Baixa, ou também Baixa Pombalina, e eu já explico o motivo desse nome. Essa aqui na frente é a Rua Augusta, que é bem o coração mesmo da cidade, uma das principais ruas aqui, uma das mais movimentadas, onde tem vários cafés, restaurantes e todo mundo vem para cá. E antes da gente começar esse passeiozinho rápido por aqui pelo centro, eu vou sugerir para quando você estiver aqui, venha nesse lugar, Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, essa lojinha aqui. Ela é uma loja razoavelmente nova, ou seja, não é uma loja tradicional, antiga e tal, mas ela misturou duas coisas tradicionais em Portugal. Um é o bolinho de bacalhau, aqui chamado de pastel de bacalhau, e o queijo Serra da Estrela. O queijo Serra da Estrela é uma região aqui de Portugal, esse queijo vem de lá tradicionalmente, e eu gosto muito dos dois, e o que eles fizeram foi rechear o bolinho de bacalhau com o queijo Serra da Estrela. Algumas pessoas gostam, outras não. Eu recomendo que você prove e dê a sua própria opinião em relação a isso. Você pode pedir um bolinho desse com um copinho de vinho do Porto e aproveitar e dar um passeio por aqui. Eu acho que é uma boa combinação para você conhecer melhor esse pedaço aqui do centro da cidade, do centro de Lisboa. Então, eu estou chegando aqui na principal rua, como eu falei, na Rua Augusta, uma das principais, né? Lá embaixo é a Praça do Comércio. E repara essas construções aqui. Isso aqui foi tudo planejado, essa rua larga, com esses prédios aqui do lado, todos iguais, bem sóbrios, sem muita firula. E o principal objetivo desses prédios aqui, da construção desses prédios, foi para que eles sobrevivessem a um eventual terremoto. Em 1755 teve um grande terremoto aqui, de proporções assim gigantescas, magnitude 9. Então foi um dos mais fortes já registrados no mundo, assim, e acabou com a cidade. Imagina que foi no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e para um país tão católico quanto Portugal, era o dia que estava todo mundo nas igrejas, e foi mais ou menos por volta de 9h30 da manhã, então era um horário bem crítico mesmo, onde estava todo mundo nas igrejas. E em 1755, as maiores construções, você pode imaginar, as mais altas, eram justamente as igrejas. O principal, os principais prédios afetados durante o terremoto são justamente os mais altos, então não teve muito para onde correr. As igrejas desabaram, muita gente morreu. Foi assim um dia realmente desastroso para a história de Portugal. E como se isso não fosse o suficiente, ainda por conta de muitas velas, e era uma cidade toda apinhada aqui, não tinha essas ruas largas, então um incêndio tomou conta de tudo, então destruindo ainda mais a cidade. E como se nada disso bastasse, como se não fosse o suficiente, ainda veio o tsunami, porque o terremoto não foi assim em terra firme exatamente, o terremoto foi no mar, aqui perto da costa, então ainda veio seguido de um tsunami que também terminou de destruir a cidade. A cidade ficou literalmente no chão, e inclusive depois daí até alguns pensamentos de questionar Deus, questionar a religião, porque imagina, era dia de Todos os Santos, estava todo mundo na igreja e mesmo assim Deus não fez nada para impedir e tal. Então muita coisa nesse sentido começou a ser pensada não só em Portugal, mas em vários países da Europa, que lógico, todo mundo ficou sabendo disso. Na verdade o terremoto foi até sentido até na Finlândia, lógico, de uma proporção muito menor e tal, mas ele foi sentido em vários países. E, bom, muita gente questionou. Nessa época também estava acontecendo alguns pensamentos iluministas lá na França, muita gente questionou isso tudo, a existência de Deus e tudo mais. Bom, fato foi, a cidade ficou
praticamente destruída, praticamente no chão. E, bom, ela precisou ser reconstruída. Quem reconstruiu foi um cara chamado Marquês de Pombal. Ele foi o responsável por reconstruir tudo isso aqui do jeito que é hoje. Foi tudo planejado, tudo muito inspirado em Paris, inclusive, de ruas largas, arcos como esse aqui. Esse é o arco da Rua Augusta, então também inspirado muito em Paris. E, bom, Paris era uma cidade muito importante já na época, então muita coisa foi inspirada em Paris, mas ao mesmo tempo o Marquês de Pombal era militar, então muito direto ao ponto, muito funcional, muito objetivo. E ele reconstruiu de uma forma bem sóbria, bem sem firula nenhuma, e reconstruiu hoje do jeito que é. E a gente está chegando aqui na Praça do Comércio, que também participou dessa reforma toda. Inclusive, se você quiser ver um pouquinho do que era Portugal antes do terremoto, entender um pouquinho das construções e tal, você pode ir na Alfama. A Alfama, eu vou mostrar aqui, vou virar, fica nessa direção aqui. Se você for nessa direção, lá para cima, é onde fica a Alfama, que é uma outra região aqui. Lá você vê ainda as casas bem apinhadas, era um lugar de pescadores e tudo mais, como se fosse a vilinha de pescadores. E lá, que inclusive tem vários lugares, caso você queira ouvir o fado. E, bom, lá na Alfama você ainda sente um pouquinho do que era Lisboa antes do terremoto, antes de toda essa reconstrução, antes de todo esse planejamento. Bom, então é isso, um passeio rápido só para mostrar um pouco aqui do centro de Lisboa. Essa história, e tem muitas outras, é isso tudo que faz Lisboa ser uma cidade tão sensacional. Aliás, é isso e muito mais para Lisboa ser uma cidade tão sensacional, que eu recomendo muito que você inclua no seu roteiro. Uma cidade fácil de vir do Brasil para cá, porque ela tem muitos voos do Brasil para Lisboa direto. Então é a primeira cidade que você chega na Europa, então também o voo é mais curto. Muitos motivos para você incluir Lisboa aí no seu planejamento, no seu roteiro da sua próxima viagem. Não deixa de vir para cá, observe isso tudo que a gente conversou, e não deixa também de baixar o e-book gratuito em goeuropa.com.br/Eurotrip. Eu te vejo no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.